menino é acelerado de um jeito que ele brigou com o Chico Barney. Ele afrontou a Márcia Fu. E vou dizer mais. O Luigi, que estava do meu lado lá, deu a seguinte declaração nos bastidores para mim. Ele disse: Ju, você tá brava, né? Aí eu falei: por quê? Ele falou: tu não deu uma risadinha o programa inteiro. A hora que tu foi falar com o menino, você falou de um jeito completamente diferente, do jeito que não fala com nenhum dos outros participantes. Porque sim, estou aqui para dizer que eu estava pistola com o Cauê e contarei os motivos. Menina, eu esperava o pior. Mas isso é pior do que eu esperava, tá? Vou te contar todos os detalhes a partir de agora, inclusive as plaquinhas, tá? E o lance é o seguinte: vazou as plaquinhas no áudio do Sinal 1 agora há pouco. Pois é, ô dona Record, não vou falar malca, né? Hoje não. Mas o áudio vazou no Sinal 1. Vocês acreditam? Pois então, bora lá então falar qual é todos os detalhes e muito mais. Então vem chegando aí. Bom, qual foi o lance, tá? Vamos começar por algumas plaquinhas essas que foram babado. Teve Zelov? Teve Zelov. E essa, olha a cara do menino Cauê Kawai. Gente, ele tava pistolado com o Zelov. Foi lá, colou as plaquinhas batendo, assim, tipo, plau, plau, plau. Tava sem paciência, poucas ideias. Poucas ideias pro Zelov, mas foi quando o gigante acordou, tá? Porque no resto das plaquinhas foi a mais pura vergonha alheia. Cauê sabonetou do início ao fim. E ele tava tão perdido que ele não sabia nem muito o que ele tava fazendo ali em algumas vezes. Em algumas das plaquinhas, inclusive, ele quis escrever coisas que a produção barrou, dizendo que aquilo ali não era adjetivo, nem, né, não era qualidade nem defeito, que aquilo ali era uma dica que ele podia estar passando para alguém. E ele fez um negócio no final das plaquinhas que eu vou te contar também, então chega aí macetando e deixando o seu like, tá? Então assim, ele completamente perdido, teve uma hora na plaquinha da Júlia que ele falou assim: hã? O quê? A Júlia? Bem-vindo, Cauê, você tá no programa. Tem que botar as plaquinhas, da vontade de dizer pra ele. Completamente perdido no personagem. E te digo mais, tá? Durante boa parte da participação dele, da gravação que a gente teve hoje à tarde, o Cauê deixou muito claro que ele era na minha opinião e no meu entendimento das coisas que ele dizia, ele era claramente farsa. Ele era uma farsa, ele mentiu o programa inteiro. Porque ele disse que fazia mesmo para causar, que ele queria brigar mesmo, que aquelas brigas ali ele fazia para causar com as pessoas. Claramente uma farsa, tá? Ele deixa muito claro que ele achava que ele estava numa novelinha do Kawai. O Cauê achou que a participação dele na Fazenda eram as historinhas que ele conta nas redes sociais, as historinhas fakes que ele conta lá no Kawai. Ele falou por diversas vezes sobre o relacionamento da Larissa e do Sacha, que ele enxergava ali um grande potencial, que ele enxergava que podia ser uma história e que ele como diretor... Ele falou isso, eu tô olhando. Ele disse, abre aspas, eu como diretor. Não ri. Aí ele pegou assim: não, porque eu como diretor, porque eu enxergava aquela história, que o jeito da Larissa, porque as coisas que ele falou dela, porque que aquilo ali era uma história que o público não sei o que, blá blá blá, o escassachê. Chato. Vai chato fala, tá? Fora que é o seguinte, as expressões do Cauê, a forma como ele se comportou na cadeira, o jeito dele segurar o microfone, foram várias coisas que eu achei completamente desnecessárias, tá? Mais desnecessárias até mais do que desnecessárias. Eu teria um outro adjetivo para dar para Cauê, mas já vou te contar. O lance é o seguinte, vamos falar primeiro das plaquinhas, porque as plaquinhas vazaram no áudio 1 do Sinal do Pay Plus. Então tem um monte de plaquinha pra te contar, até as que eu nem anotei, tá? Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui no chat. Você que tá chegando agora, deixa o joinha, faça gentileza. Nayara Reis, eu tava assistindo o repeteco do trato e por um bom tempo o áudio da dinâmica de fundo. Pois então, Ju, acabou a hora do faro e a parte das plaquinhas já acabou, Daniel, por isso que eu tô aqui. Porque se não tivesse acabado, no caso, não tava aqui. Porque eu tava lá ainda gravando. Quem mais? A Maria de Botucatu, São Paulo, moleque ridículo, disse o Rafael. Júlia foi nada, disse então. Não foi nada, absolutamente nada. Garoto estranho. No lugar do Cauê tinha que ter sido o Haddad, menina.
Eu queria o Haddad. Acho que o Haddad era um participante que ia agregar muito no elenco. Ou o Fernando, que era da Grande Conquista também, tá? Cauê já era bem claro que era uma vaga desperdiçada de ser Nayara. Eu também acho, tá? Mas você tá Larissa nada, né? Pois então. Você vai entender o motivo. Vai chegando aí deixando seu like então, tá? Bom, aí vamos lá nas plaquinhas, porque a gente anotou aqui algumas que vazaram lá no sinal. O Cauê pro Gilson disse que ele foi humilde, infantil, sem conteúdo e planta. Pro Fernando, fofoqueiro, desequilibrado, mas que gosta dele. Ele fez a produção, escreveu uma plaquinha, gosta dele, mas eu gosto dele. Sabonete. Pra Luana, confiável, carinhosa, animada, generosa, justa, bom caráter, inteligente, guerreira e humilde, tá? Foi isso que ele colocou no caso para a Luana. E ele foi questionado sobre o lance dele da Luana, por quê? No negócio do Lucas Selfie, ele chegou a falar que ele tinha interesse na Luana, que era uma pessoa que ele poderia pensar em alguma coisa aqui fora, aquela coisa toda. Só que, gente, a Luana tem namorado. Eu não sabia. Eu descobri lá no palco que a Keila falou. E aí ele pegou e falou, não, mas né, se fosse solteira, talvez rolaria, não sei o quê. Mas claramente ele tava com interesse na Luana. Só que o negócio não foi pra frente por causa do namorado, porque ela tinha um relacionamento. A gente fala sobre o fato dela chorar com a saída dele, tá sofrendo, inclusive, né, hoje de manhã. E aí ele revela, então, que tinha muito esse carinho, que eles eram muito próximos, tá? Quando ele vê também o retorno do Sasha pra sede, ele comenta sobre o posicionamento do Yuri e fala exatamente o que muito da internet falou, e a gente comentou hoje aqui meio-dia, inclusive vocês pontuaram muito, né? Que o Yuri já era muito próximo do Sasha e era a pessoa que tava ali do lado dele, tava defendendo ele nas trincheiras quando ele tava sendo atacado e criticado por todo mundo. O próprio Cauê assume que errou em vários momentos da Fazenda, principalmente com o Sasha, e ele disse que sabe que errou quando foi Maria vai com as outras. Porque o Cauê, ele assume que ele não pensava as coisas do Sasha, que ele não achava que o Sasha tinha sido o monstro todo que estavam pintando, que ele foi na onda da Gisele, que ele não queria ter vetado o Sasha e que ele se arrepende de tudo isso. Foram as palavras de Cauê a respeito dessa história toda, tá? Mas parou por aí? Não parou por aí, porque ele fez uma coisa que nunca foi feito nas plaquinhas. E digo pra vocês que ele perdeu dinheiro na hora da verdade ainda, tá? Vou te contar essas histórias também, então vem chegando aí, deixando seu like, porque ele é super importante e faz toda a diferença, tá? Pois muito que bem, então vamos continuar nas plaquinhas lá que vazar, né? Eu nem ia falar todo, mas já que vazou. Pra Flora, ele deu justa, honesta, inteligente, bom coração e melhor abraço. Falou sobre a questão ali deles terem um trelelê e tal. Ele disse que não, que eles são amigos, que ele é uma pessoa muito carinhosa, que a Flora tem um abraço muito bom e que era só amizade mesmo, tá? Pra Babi, foi aí que ele fez esse negócio que deixou a gente completamente chocado. Ele não queria, eu tenho foto, ele não queria colocar placa nenhuma para a Babi. Placa nenhuma. Ó, esse é menino Cauê, sentado lá. Me perguntaram se menino Cauê é bonito pessoalmente. Não achei muito, tá? Realmente não achei. Não achei assim, meu Deus, nossa. Sabe? Um Shai. Qual outro que tinha que era bonito? O que namora a Natália Valente. Como é que é o nome do que namora a Natália Valente? O menino do que ficou com a Anitta. Aquele lá, vocês sabem quem é. Aí o da Natália Valente, ele era bonito. Mas o Cauê eu não achei bonito não, tá? Achei bem mais ou menos. Aí a plaquinha que ele deu para a dona Babi foi a seguinte. Tanto faz. Só que o babado é que ele nem placa queria dar pra ela. Ele disse, eu posso não dar placa nenhuma? Eu não tenho nada pra dizer dela. Ele foi bem sabonete com a maioria, tá? Ele era um morde-a-sopra assim daqueles. Terrível, terrível, terrível. Mas eu não acho que ele seja exatamente sabonete. A minha opinião a respeito do Cauê
tem muito a ver com o comportamento dele como um todo durante a participação e a gravação, que eu vou te falar depois das plaquinhas, tá? Bom, então pra Babi ele não queria dar nenhuma, e aí ele disse que pra ele tanto faz, e aí a Babi respondeu, tá? Ela disse assim, ó, é igual ele pra mim, tanto faz, tanto aí fora como aqui dentro, mas sucesso o Cauê. Pro Albert, ele deu manipulador, mascarado, estrategista e inteligente, e aí o Albert disse, encaro como positivo que meu jogo tá na minha cabeça, das pessoas que eu acho que eu tenho aliança e posso ser aliado. Sucesso pro Cauê, tá? Aí pra Gisele, pra Gisele ele deu alegre, amiga, VTZera, carinhosa, impulsiva, Tasmania. E ele deu a placa de bom coração. Mas se eu te contar que a placa de bom coração ele colocou pra ela depois que toda a gravação acabou, ele deu a plaquinha pra todo mundo, a gente já tava encerrando ali o lance das plaquinhas, e ele falou, posso dar mais uma plaquinha que faltou? E a Galisteu, pode. E aí ele botou, bom coração, tá? E aí pro Sasha, a gente tem as plaquinhas do Sasha também. Essas foram as plaquinhas dele pro Sasha, tá? Honesto, acamado, jogador, estrategista e palestrinha. E aí o Sasha falou, eu concordo 100%, obrigada Cauê, foi um prazer imenso com você e quero muito trocar com você aí fora. Foi o que o Sasha disse pra ele ali, tá? Foi esse o que eles trocaram ali quando ele deu as plaquinhas pro Sasha. Falando do Cauê, eu tenho mais umas plaquinhas pra te contar, deixa eu ver. Da Luana, ele só deu coisa boa, então deu um monte de plaquinha positiva pra Luana, mas pulou o amigo, tá? Ele disse que não tinha visto a placa de amigo e por isso que tinha pulado, tá? Diz que era amizade e tudo mais, porque ela tinha namorado. Pro Gilson eu já falei, pra Flora também. Pra Flor ele deu engraçada, fofoqueira, leve trás e mentirosa, tá? Aí, quando ele foi colocar pro Zé Love, aí o gigante acordou. Aí o Cauê, que deu as plaquinhas pro Zé Love, era o Cauê que eu queria ter visto durante toda a gravação do Faro. Porque era um Cauê focado, era um Cauê que falava sério, era um Cauê que mostrava um posicionamento, que mostrava que mostrava bem, sabe? Um Cauê que tinha um pouco de conteúdo. Só que, vou te mostrar quais foram as placas dele. Você que tá chegando agora, já deixou seu like? Clica em gostei porque é super importante, faz toda a diferença, ajuda demais o canal, vai deixando aí o seu joinha, vai deixando aí o seu likezinho, tá? Pois bem, e aí eu vou te contar quais foram então esses babados aí do Cauê participando lá. Preparados para a plaquinha de Zé Love? Menino, quando ele pegou as placas, ele começou a fazer assim, vral, 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 entendeu? E aí, ele disse assim, joga sujo, agressivo, sem noção, mau caráter, cruel, insuportável, chato e ranzinza. Foram todas as placas que ele deu pro Zé Love. Realmente, babado. No Pay Plus, quando começou a falar da Fernanda, eles cortaram, tá? Então nem chegou no Zé Love. Mas tá aí as informações das plaquinhas. Deixa eu ver o que o povo tá fazendo aí. Você que tá chegando aí, 5.500 pessoas ao vivo. Já deixou seu like? Deixa o likezinho. Ajuda demais, faz toda a diferença. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, E... é o quê? Ele não foi lá pra jogar, disse a Cristiane? Pois então, né? Não jogou nada. O Cauê não jogou nada nem dentro e nem fora. O que a gente vê muitas vezes acontecer é que a pessoa não joga nada na fazenda, mas depois ela consegue, pelo menos no Faro, entregar alguma coisa. E o Cauê, ele tinha narrativa, sabe? O Cauê, ele tinha história, ele tinha briga, ele tinha treta pra contar, ele tinha muitas coisas pra falar sobre ele na fazenda. E eu acredito que ele chegou ali completamente na defensiva. E eu acho que talvez nem tanto na defensiva. Aquele Cauê que a gente viu lá no selfie, um Cauê um pouco debochado, um Cauê um pouco assim, eu achei esquisito. Achei que seria nervosismo pela parte dele ser ali o primeiro eliminado. Mas quando eu vi o comportamento do Cauê na gravação do Faro hoje, eu tive certeza que os 6,79% dos votos que ele teve foi muita coisa. Porque pra mim, a forma como o Cauê tava no programa foi uma forma completamente infantil,
imatura. Eu achei que ele tratou a gravação e que levou na brincadeira. E eu, particularmente, fiquei muito incomodada. Muito incomodada porque ali tá todo mundo trabalhando, é uma equipe imensa. Tem um monte de gente que tá ali pra fazer o programa acontecer, pra o negócio dar certo, pra isso. Cauê não é uma pessoa que não é da grande mídia, que não sabe o comportamento. Ele tá no Kawaii, ele é um dos maiores criadores do Kawaii. É uma pessoa que tem que estar acostumada a se comportar. Não é o diretor, não é o ator, não é o não sei o quê. Eu esperava do Cauê pelo menos um comportamento de um adulto. Comportamento de uma pessoa que tá ali, pelo menos respeitando todo mundo que tá trabalhando. Sentou de qualquer jeito na cadeira, não pegava pra falar direito no microfone, toda hora tinha que estar dizendo pra ele colocar o microfone ali. As perguntas que a gente fazia pra ele, ele levava também na brincadeira, respondia de qualquer jeito, com frases completamente desconexas. Eu não sei se o comportamento do Cauê no Faro hoje tá ligado à imaturidade, se ele foi realmente infantil, se ele tava levando tudo na brincadeira, se ele tava querendo cantar de grandão, sair por cima por ter tido uma participação vergonhosa, ou se ele é simplesmente raso, sem conteúdo, com a profundidade de um Pires. Porque a dificuldade que ele tinha de se explicar, de falar e de aprofundar num assunto, realmente me assustou. Eu nunca tinha visto uma gravação onde era tão difícil a continuidade, onde era tão difícil a pessoa ter uma linha de raciocínio que tu conseguisse falar, que tu conseguisse enxergar e entender de fato o que a pessoa estava falando. Foi difícil, foi complicado. Fora que por diversos momentos ele afrontou a Márcia Fu. Com brincadeirinhas, com debochezinhos, com não sei o quê, mas tu também foi isso, mas tu também foi fofoqueira, mas tu também não sei o quê. E aí a Márcia Fu respondia do jeito dela, tudo na brincadeira, debochado, não sei o quê, mas dizia pra ele, tu me respeita, eu sou medalhista olímpica. Eu fui medalha de bronze na Fazenda. Então tinha um climão ali dos dois, né? Vale lembrar que o Cauê, ele era namorado da Alicia, que brigou muito feio com a Márcia Fu na participação dela no passado. Então, assim, eu achei o Cauê extremamente maturo, com um comportamento muito questionável durante a gravação, sabe? Ele ficava assim na cadeira, e aí ficava fazendo assim com o microfone, e aí tinha que dizer pra ele botar o microfone perto, porque a gente não conseguia ouvir o que ele tinha pra falar, né? E aí quando a gente dizia... Quando a gente dizia pra ele, tá, Cauê, ele, mas eu gostava de tretar com... Era divertido provocar o Zé Love, porque eu não queria brigar, porque eu nunca imaginei que o que eu falasse pra ele ia gerar a treta que gerou. Aí eu fui obrigada a falar pra ele, eu falei, tá, Cauê. E aí eu falei meio sério, aí por isso que o Luigi achou que eu tava meio bravo. Não, tava um pouco, talvez. E aí eu falei assim, tá, Cauê, tu achou que tu ia passar pelo Zé Love, chamar ele de Tiquiliro, debochar, provocar, insinuar coisas e ele ia ficar quieto e não ia te responder? Tu realmente não queria que desse treta? Tu realmente não esperava que desse treta? Então a forma debochada como ele respondia muito das perguntas, ou ele achava que a gente não assiste o programa, ou ele tinha a ingenuidade de achar que a gente ia cair no papinho dele. Não sei se foi despreparado, péssimo, muito ruim. Achei muito ruim a participação do Cauê. Tá muito alinhada com a participação dele dentro da Fazenda, né? Péssimo. Achei bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Mas uma questão importante, e eu já vou falar da história dele com o Chico Barney, a gente já vai chegar lá, já vou te contar. Então você vai deixando seu like aí, ó. 4.000 likes, eu conto a briga dele com o Chico Barney. Mas tem que ter 4.000 likes. Se não, não. 4.000 likes e eu conto a treta do Chico Barney, tá? Eu gostei das placas do Zé Love. Foi a única vez que ele, durante toda a gravação, que ele realmente se impôs, tá? Mas assim, tiveram alguns momentos, tá? Tiveram alguns momentos que foram bons. Quais momentos? Quando a gente puxou a história da Alicia pra ele, né? Quando a gente puxou ali o assunto, quando nós falamos a respeito da traição dele aqui fora e tal, a gente viu o VT da traição, não da traição dele com a Alicia, mas o VT ali falando de traição, do Sasha, não sei o que, tal, a gente viu um VT desses, e aí eu perguntei, né, diretamente
Cauê, eu falei, olha, Cauê, muito se falou sobre a tua a traição, a Alicia falou, as pessoas falaram, a gente sabe, né, que teve toda essa treta, que teve toda essa polêmica, ela contou a versão dela, mas eu queria ouvir a tua versão dos fatos. Eu queria que tu contasse o que aconteceu. E aí, o semblante dele mudou da água pro vinho. Ele ficou super sério, e aí ele começou a dizer, não, realmente, foi uma coisa que eu me arrependi muito. Eu magoei a Alicia, eu gostava muito dela, eu sempre respeitei muito ela, e eu achei muito errado aquilo que eu fiz, eu me arrependo muito, fazer uma pessoa que eu gostava tanto, que eu respeitava tanto, fazer ela sofrer, do jeito que eu fiz ela sofrer, é uma coisa que eu me arrependo demais. Então, quando foi pra falar da Alicia, ele foi bem sério e foi bem maduro nesse momento, tá? E isso a gente traz na gravação e fala pra ele, ó, quando você tá falando da Alicia, você fala muito mais sério. Né? E ele não, realmente, é porque é uma situação que é importante pra mim e tudo mais, tá? Então foi bem babado. Bruno Silva, boa noite, Ju. O Cauê falou dentro da sede que detestava a Márcia Fu, pois então. Né? Isso ficou muito claro na gravação. Claramente, tá? Porque ele afrontou a Márcia Fu durante vários momentos, mas vários momentos mesmo. Ó, você que chegou aí, já deixou seu like? Deixa seu like porque ele é super importante, faço da diferença, 7.100 pessoas ao vivo, obrigada pela sua audiência, vai chegando aí, macetando o seu dedo no like, tá? Pois muito que bem. Então foi isso, né, que ele falou ali, deixa eu ver o que mais. Ele ficou mal, ficou sério, eu perguntei isso pra ele. Perguntei também pra ele a questão que a Alicia falou hoje no selfie, se ele tinha contado pra ela se ela ia estar ou não, se ele ia estar ou não. Ele disse que tinha contado. Aí eu falei, pois é, mas não foi isso que ela disse no selfie. Ela falou no selfie que 3 semanas antes ela falou contigo e tu disse que talvez fosse entrar, mas que tu não cravou. Aí ele falou, então essa é a versão verdadeira. Achei babado, tá? Achei babado mesmo. Ó, você que tá chegando aí, bora chegar deixando seu like, porque ele é super importante. O comportamento desse garoto foi como se ele fosse a estrela do futebol americano e as pessoas atrás dando autógrafo. Eu não sei se ele tá acostumado com a babação de ovo dos fãs. Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Mas eu achei assim... Eu tive a impressão de que ele queria sair. Ele falou que queria sair, ele disse isso, né? Que ele estava no limite dele realmente, que ele fica triste por ter saído, que ele tá com saudades, mas que para ele também foi um alívio ter saído do programa, tá? Bom, aí a gente foi para a hora da verdade, ele respondeu várias perguntas e uma das perguntas ele errou, tá? Ele foi dado como incongruente. Mentiroso. Aí... ele disse o seguinte, a pergunta era se a briga dele no paiol com a Gisele foi VT ou se ele realmente estava sentindo aquilo. Ele disse que não foi VT, que não foi estratégia, que ele realmente estava sentindo. O Bruno Pet disse que ele estava mentindo. Que ele disse que não era VT, mas que era. Achei babado, tá? Ele também falou de ter se colocado na roça, falou tudo. Olha, o programa tá muito bom de assistir. Tá? Porque o Cauê falou muitas coisas legais, apesar dele ter sabonetado na plaquinha, o caos dá um nervoso de assistir, mas vai ser uma coisa diferente, porque é muito improvável, entendeu? Então, por favor, assistam, porque tá babado, foi muito bom, apesar de ter sido muito ruim. É que o meu sofrimento é o seu entretenimento, né? Então, realmente... ele falou, e aí ele disse também sobre a saída, né, do Sasha, o Sasha não ter saído, aquela coisa toda. Pois muito que bem. Aí, aconteceu o seguinte. Para aí que tá travando tudo. Beleza. Vai chegando aí, deixando seu like, porque ele é super importante, faz toda a diferença. Ajuda demais. Deixa eu botar aqui, peraí, ó. Pra quem tava não vendo, essas foram as plaquinhas do Zé Love, tá? Pra quem tava na dúvida, essa daí foram as plaquinhas do Zé Love que ele deu e que as do Zé Love não chegaram a vazar, tá? As do Zé Love não chegaram a vazar ali. Foi jogo sujo, agressivo, sem noção, mau caráter, cruel, insuportável, chato e ranzinza, tá?
Aí, minha gente, qual foi o lance? Ele viu o VT das pessoas falando pelas costas, tá? Ah, porque o VT falando nas costas, e aí não tinham muitas pessoas falando nas costas dele. E aí ele teve o VT falando nas costas, que é aquele das pessoas falando mal e tal, e teve poucas pessoas falando mal dele. Teve só ali o Sasha e o Yuri falando um pouquinho, e aí depois eram só depois eram só os outros, sabe? Só os inimigos. E aí, quando volta para as perguntas dos jornalistas, o próprio Chico Barney fala para ele isso, fala, olha, o VT de falando das costas geralmente tem 30 minutos, o teu teve 3 minutos. Dando a entender que o quê? Que nem para falar mal nas costas os outros falavam, né? E aí ele justifica que o Sasha, o Yuri e o Yugi falando, ele já sabia que aquilo foi na primeira semana e que eles já tinham comentado. E aí o Chico brinca então com isso, que ele teria sido meio irrelevante e tal. Gente, ele deu uma pistolada e ele falou meio sério assim pro Chico. Ele falou, se os teus amigos falam mal pelas tuas costas, os meus não. A reação, eu fiquei babado, achei babado. E aí ele ainda diz que a lealdade dele é o forte. A tua lealdade é o forte? Tu traiu a menina, traiu a pessoa que tu era aliado até então. Mas ele disse que a lealdade era o forte dele. Olha, sinceramente, vergonha alheia da participação do Caio.